E já estamos de volta com Temperando o Papo. E agora, gente, respire fundo aí do outro lado da telinha com a gente. Sinta este momento de paz, porque nós recebemos ele, o professor Nelson Vilhena. Seja muito bem-vindo, viu, professor? Hoje ele vai falar sobre a hipnose na harmonização comportamental. Como é bom tê-lo aqui, viu? Eu agradeço e a recíproca é verdadeira. Eu também me sinto muito bem junto a esse público maravilhoso, ao grupo da casa, a você em particular, e nós já viemos algumas vezes e sempre o acolhimento foi com ternura, com amor, e isso nos é muito harmonioso, nos nutre a alma, o espírito. É verdade, viu, professor? E olha, gente, você indo no espaço dele, aí você vê realmente a importância dessa valorização, a importância que ele dá para esse amor, para essa fraternidade também, viu? Muito bacana. Mas hoje a gente vai falar sobre a hipnose. Eu quero saber, professor, sobre o poder de ação que a hipnose tem. A hipnose apresenta uma série de efeitos positivos. Apesar de o grande público conhecer a hipnose com a hipnose de apresentações públicas, de palestras e palcos, ela não é só isso. Ao contrário, ela é muito mais do que isso. Ela é uma hipnose clínica que é usada há muito tempo, sempre foi usada. Em termos de hipnose clínica, ela, pelo fato de adentrar ou trabalhar com consciente e inconsciente, ela pode resolver problemas dos sintomas que cada um de nós apresenta. E esses sintomas de depressão, de medo, de insônia, de bipolaridade, de pânico. Tá. Professor, todos nós temos algum tipo de sintoma, né? Ninguém é perfeito, ninguém é equilibrado, extremamente equilibrado. Veja só, é exatamente esse normal que todos nós, porque nós temos uma história de vida. Claro. Essa história de vida surgiu desde o útero materno e desde lá, nossos sistemas de neurônios, a partir da recepção dos sentidos, tato, visão, paladar, olfato, audição, nós vamos recebendo essas informações, esses registros, esses estímulos, que são armazenados no nosso sistema de neurônios, cerca de 100 bilhões de neurônios, que formam sistemas oscilantes que guardam informações. E essas informações podem ser guardadas em dois compartimentos da nossa mente. Um compartimento que é consciente, aquilo que nós sabemos, que nós expressamos no dia a dia, aquilo que os mecanismos de defesa de cada um de nós permite que a gente possa se manifestar. Sim. Mas existe um outro compartimento da mente que a gente não sabe que sabe, não sabe que tem, que é o não consciente, é o inconsciente. Na verdade, inclusive, desde o nascimento, quem de nós lembra, quando saímos do útero materno, daquele lugar mágico e maravilhoso que é a barriga da mamãe, um lugar tranquilo, seguro, escurinho, silencioso, onde tudo vinha pronto, inclusive a alimentação. Nós não nos preocupávamos com nada e, de repente, a gente sai no momento do nascimento para um lugar cheio de barulhos, de estímulos, e tiraram a placenta que estava grudada na gente e cortaram um pedacinho da gente, o cordão umbilical, e tudo isso dói. Nosso nascimento é traumático, ninguém lembra, mas está registrado no inconsciente. E de lá para cá, uma quantidade muito grande de informações são registradas. Esses registros, quando vão sair, os mecanismos do consciente, que são defensores da gente, não permitem. Então o inconsciente fica castrado, recalcado, reprimido. O nosso organismo bloqueia isso? Não é o organismo, são mecanismos de defesa da gente. Mecanismos naturais. Bloqueiam por quê? Porque só fica para o consciente aquilo que é possível ser externado sem nos machucar. Só que o inconsciente tem tanta energia, tanta informação, que quando vai sair, ele é reconhecido pelos mecanismos e não sai, ele continua sendo recalcado. Então eles se modificam. Eles colocam máscaras, eles se travestem, e quando saem modificados, não do jeito que eles foram recalcados, reprimidos, e então os mecanismos de defesa do consciente não reconhecem.
só que eles, mascarados, eles aparecem como sintomas. Tá. Gagueira, depressão, Ansiedade, vários outros sintomas. transtornos. Entendi. Então é dessa agressividade. Agressividade, também. insônia, insegurança, tiques nervosos e assim vai. O nosso jeito de ser. É aquilo que o inconsciente se expressa de um modo diferente de que ele foi guardado, mas ele se expressa como sintoma e aí entra a hipnose. Entendi. Bom, eu estou entendendo muito bem a conversa, a gente vai saber mais sobre a hipnose, mas antes o chefe Marcos Neff tem uma pergunta para fazer. Muito bem, professor. Em primeiro lugar, recebê-lo é sempre maravilhoso, o senhor sabe disso. Há uns 10, não, bem mais, uns 15 anos atrás, eu tive uma depressão, por consequência, uma síndrome do pânico terrível. E eu consegui fazer 3 sessões de hipnose e não fiz mais porque não tinha mais grana, porque não é uma coisa barata, não sei como é que está hoje, mas era muito cara. Isso melhorou em muito o meu problema. Se eu tivesse dado sequência, condições financeiras, e na época eu pensei uma coisa que eu vou lhe perguntar agora, que pode ser a coisa mais absurda do mundo. Olha, galera, posso estar falando uma bobagem, certo? Mas a sensação que a hipnose me deu foi de poder recuar a um passado para montar um futuro melhor. Tá? Isso é apenas um sofisma que eu vou falar. O sofisma, galera, é, sabe, uma coisa que não existe, é um sofisma. Eu vou falar para o professor o seguinte: olha, eu tiro carteira de motorista aos 18 anos, hoje aos 16. Eu ganho um RG, um SIC com tal idade. Se um governo de um país se preocupasse em fazer uma sessão de hipnose com todas as pessoas desse país, para que elas pudessem refletir o antes, para começar uma vida dali para frente, isso seria válido ou eu estou falando uma besteira muito grande? Muito bom, meu amigo, para todas. Eu quero iniciar essa sua resposta da sua indagação ao valor, ao preço. Não me permite, me perdoe. Por favor, Nelson, não é verdade que o preço seja alto. Veja só, tomando por base... É que eu não tinha grana mesmo. Mas tomando por base que uma quantidade muito grande de terapias no mundo todo, não apenas as terapias ocidentais, mas também orientais, lá do Afeganistão, lá do Himalaia, da África e assim por diante. Às vezes, pacientes que vêm ao nosso consultório depois de serem tratados durante 1, 2, 5, 10, 15, 17 anos e no final, quando chegam lá para a gente, eu pergunto, curou? Não. E de repente a gente, com 10 sessões, em 15, no máximo a gente elabora uma condição de uma harmonização de vida, portanto cura. Veja que não é caro, porque mesmo que ele pagasse, digamos, R$30 durante 15 anos, o preço que ele vai pagar em 10 sessões vai ser muito menor do que esses tantos anos pagando pouco. É melhor, digamos, valorizar o especialista em hipnose, que são os dentistas, os psicólogos, os psiquiatras, psicanalistas, os fisioterapeutas, pessoas que são formadas e especialistas na hipnose, que vão cobrar um pouco menos do que um pouco mais caro, só que tem um resultado, o efeito é bastante grande, é eficaz, a eficiência é grande. Bom, isso é a primeira parte, portanto não é caro não, mesmo que pareça a princípio que esteja pagando um pouco mais. Com relação à segunda parte da pergunta, como nós temos uma história de vida, estávamos falando ainda há pouco com a Ariane, que é exatamente as marcas que aparecem nas estruturas neurocomportamentais, neuromentais de cada um de nós, que estão registradas nos 100 bilhões de neurônios, estão em arquivos que estão escondidos no inconsciente. Inclusive o Mestre Jesus, ele deu uma grande dica: conhecereis a verdade vos libertará. No momento em que a gente, usando a hipnose, chega no cerne, na origem, na raiz, na fonte do problema, a gente liberta a pessoa do problema.
Portanto, uma das formas de resolver problemas da população brasileira e do mundo, por exemplo, é fazer um rastreamento, um vasculhamento, um scan-disk, uma linguagem de computador, da história da vida do paciente, da pessoa, e buscar tudo aquilo que incomoda. No momento em que encontra a raiz, a origem do problema, retira-se, coloca-se no lugar da lixeira do computador neural, da mente, e comanda-se para jamais incomodar novamente. E não dá para deletar problema, não dá para apagar, mas dá para modificar sua estrutura vibratória para ele não incomodar mais. Portanto, volta-se a dirigir bem, volta-se a não ter pânico, volta-se a ter um comportamento saudável, um comportamento de segurança, aumentando a disposição física, mental, intelectual, sexual. Volta-se a não ser mais frígida para as mulheres, não ser mais impotente para o homem, ou seja, a gente consegue modificar comportamentos de uma forma positiva, utilizando algo incrível que sempre existiu, com outro nome, eventualmente, chamado hoje de hipnose. Sim. Agora, professor, justamente com a hipnose, não só a hipnose, eu já fui até o seu consultório, você faz todo um processo, você explica tudo o que vai acontecer, você conversa. E neste processo todo, por exemplo, você citou mulheres frígidas e homens impotentes. Esses problemas, estes transtornos, tem algo específico? Está diretamente ligado ao emocional, à carência de paz, etc. e tal? Ou cada caso é um caso? As duas coisas são verdadeiras. Cada caso é um caso. Tá. E está ligado ao emocional, aos seus pais. Está ligado à história da vida de cada um. Na história da vida de cada um, primeiro que o nascimento não é igual. Gêmeos univitelinos não são iguais. Doutor, pode responder no próximo bloco essa pergunta? Mas é claro, pode voltaremos. Ser? A gente vai para um intervalo rápido, continuamos com o professor Nelson Vilhena aqui. A gente espera, viu? Não saia daí não que eu vou com o pé lá outro cá. Tem beira do papo? Volta já.